Boa noite, meus irmãos. Vocês conseguem me ouvir? O som tá tranquilo, né? Tá dando para ouvir? Tá certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Igor Oliveira. Eu sou aqui de Brasília, do Centro Espírita Lar Assistencial Maria de Nazaré, e com grande honra, grande felicidade, estamos aqui hoje para fazer a live do capítulo 23 do Evangelho, a estranha moral. Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, né, para iniciar os trabalhos. Vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com Deus, com Jesus, através da espiritualidade amiga que conosco está. Agradecê-los pela imensa oportunidade do estudo da noite de hoje, na tentativa de compreender o Evangelho e de vivê-lo. Abençoe, Senhor, o nosso estudo. Abençoe a todos que estão através da tecnologia assistindo, recebendo essas informações. Ampare a todos nós, Senhor Jesus. E muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos começar. O capítulo de hoje é o capítulo 23, Estranha Moral. E para a gente começar, eu queria trazer a todos vocês o início, que é a fala de Jesus. E inicia-se assim. A fala de Jesus está lá em Lucas, capítulo 14, de 25 a 27. Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aí em Mateus 10, versículo 37, Jesus fala: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno. Então, nós começamos assim. Kardec colocou com sua grande inspiração, titulou Estranha Moral. Porque se analisarmos dessa forma e buscarmos entender o que Jesus veio dizer, com essas palavras, nós estranhamos. Uma moral estranha a tudo aquilo que Jesus representa, a tudo aquilo que Jesus veio dizer. Então, o que a gente quer, o que a gente tem que buscar? Procurar entender o que Jesus quis dizer com isso. E aí nós temos que observar dois fatos, dois fatores, duas vertentes. Ou essas falas não são de Jesus, não foram proferidas por ele, ou elas têm significado diverso. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado ao interpretar as passagens bíblicas, os evangelhos, as parábolas de Jesus de maneira literal. Temos que ter muito cuidado ao pegar o Novo Testamento e tirar dele uma tradução literal, porque sem que a gente busque um fator histórico, o fator semântico do que significavam essas palavras naquela época, a gente pode acabar cometendo erros e implicando frases e sentidos para pessoas que não são delas. Então, nós temos que ter um verdadeiro cuidado ao analisarmos, ao fazermos nossos estudos do Evangelho,
das passagens de Jesus para buscar, através dos especialistas das línguas, as traduções daqueles que são especializados e que têm todo esse arcabouço de conhecimento da época de Jesus, para que a gente possa analisar. Então, no próprio Evangelho, Kardec traz essa informação, que a linguagem hebraica, naquela época, na época de Jesus, ela não era uma linguagem rica. Ou seja, algumas palavras possuíam diversos significados. Então, a palavra non odit, peço perdão primeiramente pela pronúncia, mas a palavra non odit, que traduzindo, uma dessas traduções é o verbo, a palavra odiar, mas naquela época, no hebraico e também no grego, no latim, significava amar menos, não amar igualmente, tanto quanto o outro. Então Kardec coloca lá a nota do senhor Pesani, que era um especialista na linguagem hebraica na época, que Kardec buscou o auxílio dele para esclarecer justamente essas traduções. E o senhor Pesani fez essa tradução e enviou a Kardec. Kardec colocou a própria nota que o senhor Pesani fez para Kardec. Então, é de essencial fundamento que nós busquemos procurar o sentido daquela palavra, a origem daquela palavra e também atualizar no seu contexto histórico. O que que aquela palavra, o que que aquele verbo significava naquela época, justamente para que a gente não cometa nenhum tipo de erro ou interprete de maneira errada. Então, a mensagem do Cristo, o que o Cristo quis dizer para a gente é que para seguir o caminho que leva ao Pai, o caminho da felicidade, é necessário renúncia, é necessário sacrifício para que a gente possa avançar no trabalho e romper com as amarras que nós criamos através dos nossos erros, através do apego à matéria. Então, conhecendo Jesus, um Cristo de Deus, que alcançou o patamar máximo da evolução, da escala espírita, nós temos que buscar o que que aquelas palavras poderiam significar, pois sabemos que as parábolas eram histórias contadas por Jesus para tentar explicar para um povo que na época não possuíam muitos conhecimentos, possuíam dificuldades de compreender assuntos complexos. E aí ele fala justamente isso. É necessário essa renúncia, esse sacrifício, porque para seguir o Cristo é necessário que ele seja prioridade, acima de qualquer coisa material. Mas Jesus não está dizendo para a gente abandonar nossa família, de forma alguma, porque Jesus enaltecia justamente os laços afetivos, criava uma valorização ainda maior à nossa família. Então, justamente por isso que nós temos que buscar esses significados. Então, a palavra não odite, que foi traduzida como odiar, ela significa também amar menos. Então, ele fala que todo aquele que amar mais uma coisa do que a ele, não poderá ser seu discípulo, porque é necessária essa renúncia. Mas ele não, jamais falaria para a gente abandonar os nossos familiares. Nós iremos amparar nossa família, nós vamos amá-los sempre, ajudá-los a todos os momentos que forem necessários. Porém, isso não significa que devemos ser subservientes, que não iremos nos opor a alguma coisa que a nossa família pensa. Então, Jesus fala que em determinados momentos vai ser necessário em que nos afastemos um pouco da nossa família para que possamos realizar o trabalho ao qual fizemos o compromisso com ele e assumimos essa responsabilidade. Então, e momentos virão em que precisaremos estar com Cristo
E estar com Cristo muitas vezes é ser incompreendido. Muitas vezes aqueles mais próximos a nós que não possuem a mesma consciência, a mesma responsabilidade com o trabalho do Cristo que nós, eles vão se opor. Então, e não é por isso que nós vamos deixar de amá-los, de respeitá-los, de ouvi-los. Então, a mensagem do Cristo é que aquele que colocar as coisas do mundo em prioridade as coisas da vida eterna, as coisas do Pai, não pode ser discípulo dele, porque é necessária essa renúncia. Mas ele também fala em Mateus 10:37 que a renúncia pela causa do Cristo será recompensada. E aqueles que fizerem sacrifícios, aqueles que deixarem seus lares, ele explica nessas palavras, né? Seus pais receberão 100 vezes mais, porque não existem sacrifícios, não existem trabalhos pelo Cristo que passem despercebidos. A providência divina está ciente de todos os nossos atos. Porém, a mensagem do Cristo é que os interesses da vida futura, os interesses da vida espiritual, a mensagem da vida espiritual, o compromisso com a vida espiritual, ele deve prevalecer sobre todos os interesses da matéria. Então, a grande mensagem, a grande questão que Jesus veio trazer para a gente nessa passagem, que foi adotada como estranha moral através das traduções, é que o trabalhador necessita de compromisso e responsabilidade para com o trabalho. Porém, muitas vezes, essa responsabilidade, esse compromisso, exigirá um sacrifício, uma renúncia. Seja em um momento que, de, que todos estão reunidos e nós temos que estar nos nossos compromissos, seja nos afastar um pouco. Então, tudo aquilo que exige o nosso sacrifício, a nossa renúncia, deve ser feito, porque o trabalho da vida eterna, as mensagens da vida eterna, elas são mais importantes, elas são prioridades, porque essa vida e as coisas que nós nos preocupamos neste momento, elas são um pequeno espaço. Logo elas acabam e a vida futura, a vida espiritual, ela vai continuar. Então, nós temos que ter isso em mente, porque muitas vezes, não sempre, mas algumas vezes, nós precisaremos renunciar o conforto do nosso lar, o carinho daqueles que vivem conosco, estão sob o nosso próprio teto, para que possamos realizar o trabalho. Só um minutinho. Então, ah, muitas vezes nós já nos debatemos, temos várias pessoas vários estudiosos da doutrina espírita que falam também sobre isso, onde nós temos que, até mesmo seguindo o procedimento de Kardec, que fala para nós não aceitarmos nada do jeito que vem, que tenhamos o processo de reflexão, de raciocínio, buscando as respostas por nós mesmos, para que possamos entender aquilo. Então, é de suma importância que nós tenhamos, sempre que formos estudar, esse crivo de buscar o significado, de entender a significação dessas linguagens, dessas palavras, que ao passar do tempo podem ter sido modificadas pela sociedade. Então, nós temos que buscar, no contexto histórico, a significação dessas palavras, porque muitas vezes as traduções mudam de língua para língua e às vezes nós acabamos tendo mensagens como essas, passagens como essas, onde nós ficamos sem entender. Mas
sabendo quem Jesus é e tudo isso que ele representa, buscando sempre o caminho dele, seguir os seus passos, nós fazemos sempre esse processo de reflexão, de estudo sério, porque para para falar de doutrina espírita, para se estudar a doutrina espírita, é necessário um estudo sério e comprometido, pois diversos fatores, diversas ramificações de conteúdo vão se tendo. E nós precisamos fazer esse estudo para que possamos entender a complexidade e a abrangência de cada uma dessas palavras. E um exemplo que nós podemos dar dessa renúncia, que jamais é abandonar ou perder o respeito, parar de respeitar. Temos o livro Paulo Estevão, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, onde Paulo de Tarso, já convertido, quando foi chamado pelo Cristo e assumiu o seu trabalho, abandonou o homem velho e a partir dali nasceu de novo, como Paulo de Tarso, passou por uma situação parecida com essa. Quem já leu o livro e para quem não leu, Paulo de Tarso, ele é levado, ele vai até a casa de seu pai. Após a sua conversão, após já começar suas primeiras pregações. E quando ele chega na sua casa, na casa dos seus familiares, ele é tratado com incompreensão. Ele sofre todo tipo de represália daqueles que, naquele tempo, achavam que seguir o Cristo e o ensinamento do carpinteiro, do Nazareno, era insano. E o que que Paulo fez? Em nenhum momento ele se revoltou, em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele ficou com raiva. Ele silenciou, respeitou o seu pai, a autoridade paterna, continuou mandando todas as vibrações possíveis, amando sempre como filho amoroso que era, porém foi fazer o seu trabalho. Então, ele foi dado a opção: renuncia esse teu Cristo, volte às suas atividades normais que nós o aceitaremos. Porém, com a compreensão além que ele já possuía naquele momento, ele respeitou o seu pai, silenciou e foi à obra. Foi realizar a sua tarefa de propagação, divulgação, implantação das igrejas pelo Cristo. Então, o exemplo de Paulo de Tarso é um grande exemplo que podemos tirar dessa passagem. Jamais Jesus falaria para que nós abandonássemos os nossos pais, a nossa família. Pelo contrário, ele estava alertando que aquele que coloca qualquer coisa desse mundo acima do compromisso com Deus, o compromisso com a providência divina, não poderá ser discípulo dele. E uma segunda vertente, uma segunda análise que podemos fazer de maneira alegórica, buscando também as alegorias, como Jesus sempre deixou claro. Então, por isso que é necessário sempre esse estudo, porque podemos colocar sob diversos prismas e obteremos novas informações, complementos de informações. E analisando dessa maneira alegórica, é, quem, a gente faz essa pergunta: quem são o pai e a mãe de nossas ideias? Quem são o pai e a mãe dos nossos ideais de hoje? O que é o pai e a mãe de quem eu sou agora? Não no sentido material dos progenitores, dos co-criadores em escala menor, mas das causas e origens do ser que eu sou agora. Então, trazendo também nesse sentido alegórico, como as parábolas de Jesus eram, quem é esse pai e essa mãe que Jesus manda a gente abandonar também? Se não são as causas, o que criou
a condição que eu estou hoje, que nós estamos hoje nesse mundo de provas e expiações. Então, o abandono desse pai, dessa mãe, de maneira alegórica, referindo-se às causas e às origens dos problemas que nos trouxeram onde estamos hoje, nessa condição espiritual que estamos hoje, é o que Jesus veio trazer também. O abandono do homem velho, como fez Paulo de Tarso. Deixar tudo para trás, tudo que ele era antes de ser um seguidor do Cristo, ficou para trás, morreu, foi enterrado com o passado. E a partir desses escombros, do que sobrou, se reconstruiu, renasceu. A ressurreição do Espírito, a transformação, que é o que nós devemos buscar. Então, é necessário morrer o meu eu velho, que vem se arrastando ao longo de sucessivas reencarnações, lutando contra esses vícios morais, as chagas do espírito, para que o eu novo nasça. Então, o abandono aqui, ele seria o abandono dessas origens, das causas que me mantêm nessa situação, longe do Pai, longe do lugar onde todos nós pertencemos, do nosso destino final. Então, isso também está dentro da lei de destruição, é a lei de restauração. Nada se perde, então nós precisamos enterrar através das provas do aprendizado. Nós enterramos o homem velho que constituiu todas as dificuldades da minha vida, da minha existência, para que nesse solo pavimentado eu possa reconstruir o novo edifício da vida, rumo ao meu destino final, o destino final de todos nós, que é a felicidade, a angelitude. Então, nós temos sempre que buscar essas novas facetas, olhar sobre novos prismas, buscando interpretações diversas para que a gente possa fechar o conjunto das ideias, para tentar entender a complexidade e amplitude desses ensinamentos. Desculpa. E o afastamento temporário daqueles com quem vivemos, o afastamento temporário dos nossos familiares, do nosso lar, ele jamais implicaria no rompimento dos laços com que temos. É, em verdade, um passo para o amadurecimento e o crescimento individual, para que também as causas de quem eu sou hoje possam ser extintas, para que as novas causas cresçam e nos levem para o caminho da felicidade. É justamente isso, o abandono das origens do que criou essa condição que nós temos hoje, nós estamos hoje, de espíritos imperfeitos em processo de regeneração. É necessário abandonar qualquer tipo de relação com esse meu eu, que vem ao longo de várias reencarnações se arrastando. E através do que ficou pavimentado, eu construo a minha estrada de volta ao Pai. Então, meus irmãos, a, a estranha moral, nós não citamos todo o capítulo, nós vamos nos ater nessa reunião, nessa conversa de hoje, relacionado a essa estranha moral, mas que busquemos dentro do capítulo, que possuem outros tópicos, e acerca de todo o evangelho, das passagens de Jesus, que busquemos entender o sentido das palavras, estudemos, procuremos pessoas que já estudaram antes de nós, especialistas que realizaram um prévio estudo, para que possamos compreender com clareza e com maior exatidão as palavras do Mestre, para que nós possamos segui-las, que nós possamos absorvê-las
e sermos, como Jesus prometeu, anjos. Alcancemos a felicidade prometida, a felicidade plena e verdadeira. Então, nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, eu peço licença para vocês porque eu trouxe o ensinamento de Emmanuel, o comentário de Emmanuel acerca dessa passagem de Jesus, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, que tem por título Renunciar. E Emmanuel começa com Mateus 19, versículo 29, que fala assim: E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus. E Emmanuel nos traz o seu comentário. E ele começa assim: Neste versículo, o Evangelho de Mateus, o Mestre Divino, nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Então, justamente esse pensamento que nós começamos a construir. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. É necessário explicarmos como que se dá essa renúncia. E Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Então, à primeira vista, sem o estudo, buscando a profundidade, o verdadeiro sentido, parece-nos um verdadeiro contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Então, o comentário de Emmanuel é justamente isso. Muitas pessoas se esqueceram das obrigações superiores e que não podem ser adiadas, pois fizemos um compromisso e se escondem à sombra desse claustro. E aí, Emmanuel continua. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece o sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar ao amor do Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, assim como foram os pais de Paulo de Tarso, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los, melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras opressão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem e por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançará a vida eterna. Então, essa renúncia que Emmanuel traz para a gente, essa renúncia é que muitas vezes nós seremos incompreendidos. Porque ainda hoje
Aqueles que renunciam em nome do Cristo, aqueles que colocam o trabalho do Cristo como prioridade maior das vidas, recebe incompreensão, ainda não consegue ser entendido. Mas, hoje em dia, nós só sofremos esse tipo de represália. Não nos tempos do início do cristianismo, onde éramos ameaçados de vida. Então, a nossa renúncia hoje é uma renúncia moral, é um compromisso íntimo de colocar essa responsabilidade acima das coisas deste mundo. É compreender aqueles que estão conosco, mas que ainda não têm a claridade dessa compreensão, essa visão maior. Então, meus irmãos, caminhando para o nosso encerramento, a mensagem da renúncia é renunciar justamente a essa ligação com os nossos familiares, estar abraçado, estar dentro do seio da nossa casa, para que possamos levar aos lares onde a nossa ajuda é necessária e onde nós firmamos um compromisso para semear um pouco dessas alegrias que nós começamos a ter para aqueles que no momento não conseguem compreender. Algumas vezes serão os que estarão dentro da nossa casa, comendo na mesma mesa que nós, dormindo sob o mesmo teto. Porém, a maioria daqueles que não compreendem estão por aí, esperando a oportunidade, esperando a palavra que iremos semear nesses corações e que só o tempo e a sabedoria divina vão cultivá-lo até que floresça de verdade em todos os corações. Então, meus amigos, é com muita alegria que nos encaminhamos para o final dessa conversa, buscando sempre colocar na nossa rotina íntima, nos nossos pensamentos e atitudes, sempre a mensagem do Cristo, buscando fazer o trabalho que ele veio fazer de amor, de renúncia, de caridade. Pois ninguém renunciou mais do que o Cristo, pois desceu dos locais da felicidade eterna, onde comungam espíritos crísticos da mesma esfera que ele, que comungam do pensamento do Criador, desceu de toda a sua glória para vir ao nosso mundo de espíritos ainda ignorantes para pregar o Evangelho, a luz eterna que nos levará até o nosso Pai, o nosso Criador. Então, que busquemos sempre, através do estudo sério, buscando sempre entender um pouco mais, buscando essa complexidade para que possamos entender em âmbito maior, para que possamos enxergar em sua amplitude o que o Cristo veio realmente trazer. Então, que tenhamos em mente que vezes virão que será necessário a renúncia daquilo que nós mais gostamos, daquilo que nos é mais cômodo, para que possamos levar um pouco de conforto para aqueles que não têm nada, para aqueles que têm menos do que nós, que estão esperando a oportunidade de receberem a palavra para que possam também se tornar mensageiros dessa palavra. Então, meus irmãos, que possamos nos fortalecer nos nossos trabalhos, fortalecer em sintonia com os benfeitores amigos que estão a todo momento
em nome do Cristo, nos auxiliando, firmando a nossa mente no compromisso com Jesus, no compromisso em que assumimos, para que essa reencarnação seja, ao invés de cometermos erros, seja a nossa chave, a nossa alavanca para a nossa vida eterna, feliz. Então, meus irmãos, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no Lar Espírita Maria de Nazaré, direcionando essa conversa de hoje. Muito grato e muito feliz dessa oportunidade, pois sou sempre o primeiro beneficiado, pois recebo primeiro as bênçãos, a dádiva desses entendimentos e compartilho com vocês um pouco, pois a nossa compreensão ainda falta muito para alcançarmos o âmbito maior, mas agradeço imensamente a paciência, a oportunidade e que possamos estar com essas ideias na mente. Que todos aqueles compromissos que nós estamos afastados temporariamente, tentemos com o maior esforço possível retornar até eles, para que recebamos as dádivas do Mestre e possamos espalhar, centuplicar essas dádivas, plantando as sementes da terra do porvir para as gerações futuras, para os nossos familiares, pois não existe maior alegria de saber e de compreender o Cristo que nos dá a verdadeira força para qualquer embate, para qualquer entrave. Então agradeço imensamente. Façamos a nossa prece para encerrar, sempre gratos a Deus pela oportunidade, pela dádiva do Evangelho, do Cristo, pela dádiva da doutrina espírita e todos aqueles que trazem esses conteúdos que nos facilitam compreender mais, nos fazem enxergar de uma maneira mais ampla tudo aquilo que o Mestre veio nos falar. Então vamos fechar os olhos, gratos a Deus pela imensa oportunidade que nos foi dada, pedindo a fortaleza, a sintonia com os bons amigos, a sintonia com o trabalho, com os compromissos que fizemos, Senhor Jesus, diante a providência divina, buscando sempre, Senhor, amparar e reparar, para que possamos ser os verdadeiros discípulos de Jesus. Que no porvir, quando tivermos essas ideias mais impregnadas em nós, nos tornemos os apóstolos da verdade, espalhando as dádivas do Cristo, os esclarecimentos da terceira revelação, para todos aqueles corações, Senhor, que necessitam dessas informações, para que possam abrir os olhos para o caminho dos céus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ser a luz do nosso mundo. E que Deus abençoe a todos nós. Que o nome de Deus seja louvado hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos. Uma boa semana. Um abraço. Até mais.